Hoje eu quero falar como eu posso atrair prosperidade na minha vida. Amém? Quantos querem aprender a atrair prosperidade na sua vida? Quantos querem? Levanta a mão aí. Sabe, nós brasileiros, quando crescemos, né? Às vezes somos ensinados, temos aí algumas superstições, né? Para atrair prosperidade. E não é sobre isso que eu vou falar, é claro que não, né? Mas eu sei que o brasileiro gosta muito disso, né? Uma das coisas que... Eu preciso de você nas câmeras, filho. Tá bem? Ok. Cada um no seu quadrado. Isso. Bom. Aí estamos nos nossos quadrados. Voltando aqui, recomeçando. Então, uma das coisas que quando a gente é novo, ainda não conhece Jesus, as pessoas usam uma série de superstições para atrair dinheiro, prosperidade na sua vida, né? Uma delas é, a pessoa pensa assim, olha, se na virada do ano eu colocar lá umas sementinhas de lentilha, né, na minha carteira, eu vou prosperar, né? Eu não vou perguntar quem já fez isso, porque ia ficar até feio aqui, né? O brabo se tem alguém fazendo ainda, né? Mas se fez, tá, já ainda passa, né? Outros pensavam que ter um pé de coelho, né, dava sorte, trazia prosperidade. E tinha uma época assim que as pessoas tudo andavam com um chaveirinho de um pé de coelho. Coitado dos coelhinhos, né, irmãos? Tinha que perder os pés para o pessoal prosperar. E tem uma série de coisas, né, que as pessoas fazem para tentar atrair prosperidade, para tentar ter uma vida próspera, ter uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. E às vezes nessas correrias que nós temos aí atrás dessa tal bendita prosperidade, nós acabamos nos perdendo, acabamos deixando, né, de lado alguns valores, alguns princípios básicos muito importantes, que nós, que somos do Senhor Jesus, precisamos pegar e aprender com a palavra de Deus. E hoje eu vou ensinar para você que é possível você atrair prosperidade de uma forma bíblica, sem ser supersticiosa, sem ser uma coisa fanática, mas por meio de uma vida e de condutas corretas. Então eu quero que você hoje aprenda junto comigo esse princípio e esse valor tão importante que nós vamos aplicar. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante. Mateus 25, 14 em diante. Quantos acharam? Importante que você leia e vá grifando aquilo que eu vou falando. Por quê? Porque hoje você vai aprender alguns princípios que fazem com que a provisão, a prosperidade venha até a sua vida. Amém? Acharam aí? Pode passar. Glória a Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e quê? Fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor:
2 talentos me confiastes, aqui tem os outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo aonde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo aquele que tem se lhe dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe que essa é uma parábola que ilustra o reino de Deus, como funciona o reino de Deus. E aqui o próprio Senhor Jesus, ele fala como o reino de Deus funciona. E ele usa uma comparação. Ele fala que havia um homem, né, um homem que era dono de bens, e esse homem, saindo do seu país, ele chama seus servos, 3 servos, e dá para cada um deles uma quantidade de dinheiro. A Bíblia aqui fala de talento, não fala se é prata, se é ouro, mas isso aqui é um valor. E cada um deles recebeu do Senhor uma quantidade financeira. E a Bíblia diz que a quantidade que eles receberam estava determinada pela capacidade de cada um. Sabe que a primeira coisa que nós temos que aprender no tema e na questão de provisão é que, primeiro, o que nós manuseamos não é nosso, é de Deus. Algumas pessoas, elas pensam assim: puxa, mas eu trabalho, eu ganho meu sustento, né? Eu me esforço, é o meu trabalho, é a minha casa, é a minha família, é o meu lar, é a minha casa, o meu carro, o meu emprego, o meu dinheiro. E talvez um dos primeiros erros que afugenta isso dentro do reino de Deus é nós termos o sentimento de propriedade. Nós temos que entender que a palavra de Deus fala que a terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. E Deus é o dono dessa terra. E Ele confiou na mão dos homens a administração. Então, às vezes nossa capacidade a nossa mentalidade, ela é muito de propriedade e não de mordomia. E quando eu e você não temos uma capacidade de entender que somos mordomos e não donos, então nós começamos a empurrar a prosperidade. Por quê? Porque o nosso coração acaba se perdendo aí. A Bíblia diz que cada um deles estava administrando. Não estava administrando o que era um deles, mas sim o que era alheio. E isso mostra que nós, às vezes, pensamos assim, sabe? Geralmente a pessoa, quando se converte, ela vai aprender a ser dizimista. Então na cabeça dela, ela pensa assim: 10% é do Senhor, 90% é meu. A maior parte das pessoas que conhece a palavra, que pratica a palavra, sabe disso. Isso está certo ou está errado? Está errado. Deus não é dono de 10. Deus é dono de 100%. Tudo é dele. Um dia eu vou ter que prestar conta da minha vida diante de Deus. Um dia eu vou ter que chegar lá e dizer para o Senhor: Senhor, olha o que eu fiz da minha vida. Vou ter que prestar conta da minha mulher, dos meus filhos. Vou ter que prestar conta da igreja. Vou ter que prestar conta. É o dia do acerto. Todos nós um dia vamos chegar diante de Deus e vamos fazer um acerto de contas. Eu não sei se você já trabalhou no caixa de alguma empresa, já trabalhou de gerente, ou alguém já te deu um dinheiro e você foi comprar alguma coisa, na volta o que você tem que fazer com o dinheiro?
Como é que funciona assim, quando alguém manda você no mercado, na venda, comprar alguma coisa no shopping, você leva o dinheiro, e na volta o que você tem que dar? Nota e troco. Não é assim? Isso todo mundo sabe, ninguém precisa nos ensinar isso, e a gente sabe. Desde pequeno, os nossos filhos a gente ensina dessa forma, né? Você manda ele na padaria, você dá dinheiro para ele. Agora o que acontece quando o filho, ou alguém que você dá dinheiro na mão daquela pessoa, e aquela pessoa não presta conta? Você vai botar mais dinheiro na mão dela? Sim ou não? Por quê? Porque aquela pessoa não é responsável. Então, quando nós começamos a entender que a minha capacidade determina o quanto eu vou administrar, quer dizer que Deus pode confiar coisas pequenas para quem não tem grandes capacidades, e Deus só pode confiar coisas grandes para quem tem capacidade maior. E eu não estou falando de talento, eu não estou falando de criatividade, eu estou falando de administração. Uma das primeiras coisas que atrai a provisão de Deus na minha vida é o quanto eu administro o que Ele coloca na minha mão. Quantos estão me entendendo? Então eu preciso começar a entender que a minha capacidade determina o quanto eu vou administrar. A minha capacidade. A Bíblia diz que o Senhor colocou diferentes valores, porque Ele conhecia cada um. Você vê que aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu segundo a sua capacidade. Aquele que recebeu 2 talentos, recebeu segundo a sua capacidade. E o que recebeu 1, recebeu segundo a sua capacidade. A capacidade de uma pessoa determina o quanto de provisão Deus vai colocar na mão dela. Por que nós estamos sempre orientando para os jovens da igreja? Capacitem-se, estudem, aprendam, leiam, participem de seminários, tenham uma profissão, porque isso chama-se capacidade. Se eu, como pastor, não me capacito, a igreja vai ser sempre do mesmo tamanho. Se você na tua área não é uma pessoa capacitada, como Deus vai acrescentar outras coisas na tua mão? A capacidade libera o aumento da provisão. Pois muito bem, esse é o primeiro ponto, você pode anotar. Capacidade determina o quanto Deus coloca na minha mão. A Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar. Veja que a palavra diz negociar. E o que é negociar? A palavra negócio é uma palavra composta. Negócio é 2 palavras numa. Negar o ócio. Olha para o teu irmão e diga: negar o ócio. Negar o ócio. Muito bem, negar é rejeitar. Nós conhecemos essa palavra. E o que é ócio? O que é uma pessoa ociosa? Não trabalha, não faz nada, não se move, está parado. Veja que o primeiro, ele saiu imediatamente. No meu texto diz assim: o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negar o ócio. Uma pessoa que nega o ócio, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando. Ela está trabalhando. Ela está batalhando. Se eu quero atrair provisão na minha vida, eu tenho que entender uma coisa. Primeiro, eu preciso ser uma pessoa capacitada. Eu preciso, não importa qual é a área. E eu não estou dizendo que provisão é só para quem estudou. Eu estou dizendo que provisão é para aquele que se capacita, seja da forma que for.
Número 2, provisão é para aquele que não tem lerdeza em trabalhar. Trabalha duro. Olha para o teu irmão e diga assim: negar o ócio. Quantas pessoas elas não querem trabalhar? Dá duro. Que bom que a gente pudesse sentar em casa, né, irmãos, e só ficar lá meditando e a prosperidade caísse de paraquedas no nosso colo. Não existe resultado de provisão sem trabalho, irmãos. Diga para o seu irmão: ai. Sabe aquela história de trabalhar duro? Eu não estou dizendo se matar de trabalhar. Eu estou dizendo que negociar é negar o ócio. Toda vez que você for fazer um negócio, você vai ter que trabalhar. Adão, ele era o mordomo do jardim. Adão, ele era um gestor do jardim. E ele tinha que negar o ócio dele. Qual era o negócio de Adão? Ele tinha que fazer duas coisas: cultivar e guardar o jardim. Era o negócio dele. Eu preciso entender qual é o meu negócio. Aquilo que Deus colocou na minha mão, eu preciso trabalhar para multiplicar aquilo. Se Deus te deu uma família, tem pessoa que diz assim: Deus, eu quero uma família, eu quero uma esposa, eu quero um marido. Pois muito bem, maridão. Se você tem um talento que é a tua esposa e teus filhos, você tem que negar o ócio. E o que significa isso? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir em busca daquilo que Deus tem para mim. Não existe uma fórmula mágica para prosperar. A provisão sobrenatural de Deus, ela acontece, mas ela tem uma base, e a base dessa provisão sobrenatural é quando nós começamos a aplicar princípios dentro do reino de Deus. Pois muito bem, capacidade. Número 2, negar o ócio. Negar o ócio é não ser uma pessoa ociosa, não ser malandro, ter vontade, irmãos. Me entendem? Tem que ter vontade. Tem que ter vontade para fazer as coisas. Pois aquele que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar. Ele não ficou pensando 2 vezes, ele foi dar duro. E pelo seu trabalho, pelo seu negócio, ele multiplicou os 5 talentos em 10 talentos. O que recebeu 2 talentos, da mesma forma, a Bíblia não diz que ele também saiu imediatamente, mas a Bíblia diz que ele também saiu para negociar, e de 2 ele fez 4. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele teve receio. E ele ficou preocupado, porque ele só tinha 1 talento, e se ele perdesse aquele talento, o que ele ia fazer? E essa palavra receio está ligada a medo, está ligada a pessoa não ter coragem para fazer as coisas. Às vezes na nossa vida, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós, a provisão que Deus tem para nós, sabe por quê? Por medo. Medo de empreender, medo de sair daquele trabalho e ir para um outro trabalho melhor, medo de nos capacitar, medo de trocar de profissão. E o medo daquele homem fez com que ele pegasse aquele talento dele e enterrasse. E quando ele enterrou o talento dele, ele deixou o único talento que ele tinha recebido sem multiplicar. Quando o dono do dinheiro chegou, o que o dono do dinheiro fez? O dono do dinheiro começou a acertar contas, e ele foi então naquele que tinha 5, e aquele que tinha 5 entregou os 5 e deu mais 5. E a frase que o dono do dinheiro disse foi: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Da mesma forma, o que tinha ganho 2 talentos, trabalhou, negociou, multiplicou por mais 2, e aquele então agora tinha 4. E agora o que aconteceu? O que tinha 4 foi chamado,
E a prestação de contas veio e o Senhor disse para ele: servo bom e o quê? Fiel. Fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Veja que a frase é a seguinte: fostes fiel no pouco e o muito eu te darei. Quer dizer que o muito que nós queremos, a provisão sobrenatural, está nas pequenas coisas que Deus nos coloca nas mãos. Sabe qual é o nosso problema? Nós não somos fiéis. Duas características básicas no acerto de contas. Duas palavras: bom e fiel. Bom e fiel. Se você quer realmente que a tua vida financeira tome um novo rumo, essas duas palavras, elas têm que ser uma marca na tua vida e não uma coisa esporádica. Se eu não aprendo a ser bom e fiel, a provisão vai ser algo que virá e vai escorrer nas minhas mãos. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira coisa: bom. A característica do servo que recebeu mais era ser o quê? Diga comigo. Bom. Fala para o teu irmão. Bom. Essa palavra bom, no grego, é uma palavra que ela tem vários significados: bom, agradável, amável, alegre, feliz. Mas ela tem um significado que nesse contexto faz muito mais sentido do que a palavra bom, que é a palavra excelente. Eu vou traduzir na linguagem correta. A linguagem correta teria sido assim: servo excelente, fizestes com excelência. Muitas pessoas querem que a provisão alcance a vida delas, mas elas não se capacitam, não dão duro, e quando fazem as coisas, fazem de qualquer jeito. Se você quer atrair provisão, você tem que aprender uma coisa básica na tua vida. Você tem que aprender a ser excelente. Me entendem? Vou fazer uma pergunta. Quando você vai escolher um restaurante para comer, você procura um restaurante que a comida é feita de qualquer jeito, ou que tem uma comida excelente? Quer dizer que a excelência atrai prosperidade. Tudo que é bem feito, tudo que é excelente, prospera. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Não é porque Deus não é com elas, é porque elas não são excelentes. Não são excelentes na sua profissão, não são detalhistas, não são caprichosas, não são pessoas que realmente se esforçam para obter o melhor. Eu pergunto, para um pedreiro excelente, um construtor excelente, falta trabalho? Falta ou não, irmãos? Não falta. A agenda dele está cheia. Pode ter crise, pode ninguém construir, mas ele é bom, ele é o melhor. As pessoas vão esperar 1 ano para fazer com ele, porque ele é excelente. Excelência atrai provisão, excelência atrai prosperidade. E aqui a Bíblia é bem clara: servo excelente. O que quer dizer? Quer dizer que quando eu sou uma pessoa excelente, quando as coisas que eu faço não são meia boca, irmãos, não são feitas pela metade, não são feitas de qualquer jeito, eu vou atrair prosperidade. Quando uma empresa vai fazer uma seleção de currículo,
Sabe o que ela faz? Ela procura os melhores alunos. Não são os alunos meia boca. Você sabe qual é o problema das gerações que se levantam hoje? As pessoas, elas são medianas. Eu poderia fazer uma pesquisa aqui no meio dos nossos jovens que estudam hoje. Você estuda para quê? A pessoa sempre diz, para passar, pastor. Se eu estou na média, estou bem. Não é excelente. Não é excelente na universidade, não é excelente na escola. Não é excelente na igreja, não é excelente na música. Às vezes você chega para o músico e pergunta, e aí? Está capacitando? Não, eu sei fazer aqui esse meu feijãozinho com arroz, pastor. Deus não pode te prosperar então, porque você é um mediano. Mediano é o que enterra talento. Nós não podemos ser pessoas que enterramos os nossos talentos. Nós temos que ter uma virtude se nós queremos realmente administrarmos finanças de reino e queremos ser pessoas que realmente estabelecem o reino de Deus aqui nessa terra. E uma dessas características dentro de uma pessoa que estabelece o reino de Deus é essa palavra poderosa, chamada excelência. Temos que lutar contra a mediocridade na nossa vida. Temos que lutar, sabe? Temos que ser excelentes em qualquer coisa. Por exemplo, você vai lavar louça, seja excelente. Não vá fazer as coisas de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz ser fiel no pouco. Seja excelente no pouco. E vai ser colocado sobre muitas coisas. Eu pergunto, aquilo que está na tua mão, você é excelente? Como é que você é? Como é que você é dentro da igreja? Nas coisas que estão na tua mão para fazer? Como é que você é em casa? No teu trabalho? Quem trabalha mais de perto comigo sabe, irmãos, eu não aceito coisas feitas de qualquer jeito. Faz 2 vezes comigo, 3. Eu falo, esse não é o nosso padrão. Pode voltar. O pessoal mexe aqui, que tem o padrão FIFA e o padrão FPN. O padrão aqui é excelência. Se nós não fizemos melhor, não é porque nós não queremos. Às vezes as nossas capacidades, dentro daquilo que nós temos, nós fazemos o melhor. Lutamos por isso. Sabe, há mães que elas incutem nos seus filhos desde pequena excelência. Às vezes a criança, irmãos, nasceu num lar de condições financeiras apertada, mas no pouco a pessoa foi excelente. Arrumado, limpo, organizado. Às vezes a roupa não era a roupa mais nova, mas ela era limpa, bem passada, bem organizada, bem alinhada, e ia para a escola. Quando aquela criança chegava na escola, alguém olhava e dizia assim, esse aqui é filho de alguém excelente. Esse aqui é excelente. Não vai ponta acima, ponta abaixo. Vai todo torto. Não, excelente. Nós precisamos entender que a excelência em qualquer coisa atrai provisão. Se você tem um negócio, me escute aqui. Se você me assiste em casa e tem pensado assim, pastor, eu queria tanto prosperar, queria que Deus me prospere, então te arrepende de fazer as coisas meia boca. Gambiarra. Não aceita gambiarra, irmãos. Não aceita coisa emendada, mal feita, porque isso afugenta a provisão. Sabe quando a gente ministra a libertação do espírito de pobreza, a gente começa a ministrar com as pessoas em casa, porque nós somos muito de deixar esse espírito entrar na nossa vida, e nós temos que tomar um padrão, excelência. Uma outra coisa que essa palavra bom aqui significa é distinto. Você sabe o que é uma coisa distinta? Diferente em qualidade, original, não consegue ser copiada. Uma marca que atrai a provisão é você ser distinto, diferenciado. Sabe aquela coisa, irmão, esse aqui,
Sabe, as pessoas sabem, eu mexo, aonde eu ando, as pessoas sabem que fui eu que vou usar minha mão ali. Por quê? Porque é distinto. É qualidade. É feito com qualidade. É feito com, sabe, distinção. Todas as vidas que querem encontrar crescimento na sua vida precisam aprender esse princípio. Distinção, excelência. Outra coisa que essa palavra significa: honesto. Distinto, excelente, honesto. Honestidade. Será que eu sou uma pessoa honesta? Ou a minha desonestidade está empurrando a prosperidade de Deus na minha vida? Será que eu sou uma pessoa que o que é meu, mas o que não é meu, não é meu? Íntegro, tenho caráter. Tem alguém aqui ainda não? Ou já saiu correndo? Tá, mas eu queria que o Senhor desse uma oração sobrenatural e aí tudo acontecesse maravilhosamente na minha vida. Mas está acontecendo um sobrenatural, você está se arrependendo de toda a meia boquice que você fez na vida. Número 2, fiel. Aliás, 2 não, número 4, né? Porque 1 foi capacitado, 2 foi que trabalha, 3 foi excelente, 4, fiel. Uma pessoa fiel. Fostes fiel. Você sabia que a fidelidade atrai prosperidade? Olha, eu vou perguntar uma coisa. Em quem você confiaria para guardar o teu dinheiro? Você confiaria em quem é fiel ou naquele que não é fiel? Pois Deus, Ele põe provisão sobrenatural nas mãos de pessoas fiéis. Às vezes eu quero viver provisão na minha vida. Quero ter provisão na minha vida. Mas eu não sou fiel. Como que Deus vai colocar alguma coisa para mim administrar se eu não tenho fidelidade? Às vezes me falta fidelidade, sabe aonde, irmãos? Lá no meu trabalho. Eu não sou fiel. Eu não sou fiel ao horário. Me atraso sempre. Podendo dar uma burlada na coisa, eu burlo. Não sou fiel na prestação de contas. Eu sempre pego nota de tudo que nós compramos aqui para a igreja, e quando eu vou abastecer, quando eu vou no restaurante comer, estou viajando pela igreja, e sabe o que as pessoas perguntam? Quando eu vou pedir nota no caixa, mesmo valor? Eu quero uma nota. Aí a pessoa me pergunta, o mesmo valor? E eu, sim. Quando eu viajava na empresa que eu trabalhava, e eu já era cristão, o meu patrão, ele era um cara muito metódico. Então todas as viagens nós voltávamos, tínhamos que prestar conta de tudo, nota por nota. Ele nos dava um valor de viagem, depois na volta nós tínhamos que fazer o acerto. E era calculado os quilômetros, tudo. Tudo tinha uma planilha.
Quando eu saí da empresa e eu fui ser pastor, os outros funcionários diziam: Marcos, tu acostumou mal esse homem, porque o teu carro era sempre as médias de combustível maior. Por quê? Porque eu era fiel. Eu conduzi o carro, irmãos, não para gastar gasolina, para economizar. Porque eu pensava assim: se o meu patrão tiver prosperidade, quem vai ter prosperidade? Eu. Eu lembro que eu me fazia uma pergunta: será que eu estou me pagando nessa viagem? Eu viajava o estado inteiro, então tinha dias que eu não vendia. Isso era uma coisa que eu fazia. E os dias que eu não vendia, eu dormia dentro do carro. E quando eu chegava de volta, ele dizia: cara, tu não dormiu no hotel? Eu falei: não. Por quê? Eu falei: porque até o meio da viagem eu não tinha vendido o suficiente para pagar o meu hotel. Mas eu te dei dinheiro, Marcos. Eu falei: eu sei, mas eu sei quanto que a empresa ganha. E ele dizia: não faça isso, durma no hotel. Eu falei: tranquilo. Mas a minha fidelidade a ele sempre foi total, porque eu estava sendo fiel a Deus. E eu lembro que depois que eu já era pastor, um dia ele me chamou dentro do escritório dele, eu já não trabalhava mais com ele. Ele falou: Marcos, eu preciso treinar o meu filho para ser o futuro dono dessa empresa, e só há uma pessoa que eu confio para treinar ele. Eu falei: quem, cara? Ele falou: tu? Tu pode treinar ele para mim? Faz algumas viagens com ele, ensina ele, porque em ti eu confio. Irmãos, na minha mão tinha tudo. Uma pessoa de confiança, ela sempre tem tudo na sua mão. Quando você vai procurar alguém para trabalhar, para entregar alguma coisa na mão dela, a primeira coisa que você quer saber se essa pessoa é confiável, é fiel. As pessoas fiéis nunca estão desempregadas, nunca estão esperando. As pessoas fiéis sempre há para elas uma porta aberta. Uma pessoa que é fiel, ela sempre é bem-vinda em qualquer coisa. Fidelidade ao local que eu trabalho, ao que eu faço. Eu preciso aprender a ser fiel. A fidelidade, ela atrai provisão. A fidelidade atrai prosperidade. Quando você é fiel nas pequenas coisas, quando você é fiel na prestação de contas, no troco, no negócio que você vai fazer. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu tinha um carro e eu tinha comprado aquele carro, eu tinha um sonho de ter um Vectra. E eu lembro que eu fui lá e comprei um Vectra top de linha. Ele era modelo top da linha. A primeira viagem que eu fui fazer foi mais ou menos no mês de setembro, perto do feriado do dia 20. Eu saí da cidade que eu morava e vim aqui visitar os meus pais. No meio do caminho eu tomei uma chuva de granizo, que cada granizo era quase o tamanho do ovo de uma galinha. Quebrou o vidro do carro, parece que tinham pego um martelinho de bola assim, e batido em todo o carro. Aquilo ficou, se tu olhava contra o sol, eu cheguei a chorar, irmãos, por causa do meu carro. Eu falei: meu carro. E aí, naquele dia eu resolvi vender o carro. Eu falei: não, eu não vou ficar com esse carro. Pus ele à venda. Chegou uma pessoa, se interessou pelo carro, falou: eu vou comprar o carro. E no dia que eu fui entregar o carro para ele, antes de fechar o negócio, eu falei para ele: mas antes de fechar o negócio, eu preciso te falar umas coisas. Eu tomei uma chuva de pedra com esse carro, e eu não posso te vender um carro sem te falar tudo. Eu quero que tu olhe bem, existem marcas aqui, olha só. E ele olhou assim: pastor, teu carro é zero. Eu falei: não, mas eu quero que tu veja, porque amanhã depois eu não quero que tu te sintas enganado por mim. Não, ele comprou o carro, mesmo com a minha fidelidade. Deus abençoou, ele foi muito feliz com aquele carro, e com o dinheiro daquele carro, eu tive meu primeiro carro zero na vida.
Porque Deus sempre abençoa quem é fiel, quem não é negligente, quem não mente. Sabe, a pessoa que é fiel, ela não mente, ela não esconde as coisas, ela é transparente. Se ela cometer um erro, ela vai fazer. Por isso que a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa alcança misericórdia. Por que a Bíblia diz que aquele que esconde a sua transgressão, o seu pecado não prospera? Porque ele é infiel. A infidelidade, ela expulsa, ela tranca. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim: pastor, ora pela minha prosperidade. Aí eu vou olhar, mas espera aí só um pouquinho. Às vezes tem coisa na tua vida que está mal feita, e você nunca confessou. Falta fidelidade. Falta fidelidade às vezes dentro do casamento. Falta fidelidade às vezes dentro do local de trabalho. Falta fidelidade a Deus. Há pessoas que a provisão delas está estancada, sabe por quê? Porque ela não é fiel a Deus. Eu te pergunto uma coisa: quem é o dono do ouro e da prata? É Deus, irmãos. Você acha que Deus vai botar dinheiro na mão de quem? Do infiel ou do fiel? Do fiel. Então eu preciso aprender que fidelidade a Deus também é uma coisa que atrai prosperidade. Às vezes Deus fica me provando meu coração. Ele põe na minha mão finanças para ver se eu vou ser fiel à obra dele, à casa dele. Mas aí eu sou mais fiel às minhas contas, os meus problemas financeiros, do que a Deus. Eu vou dizer uma coisa: a fidelidade atrai prosperidade. Você pode de tudo que é jeito querer prosperar, mas se você não é uma pessoa fiel, Deus não pode prosperar. Nós precisamos ser fiéis, irmãos, fiéis à nossa palavra. O que nós nos comprometemos, cumprimos. Eu pergunto: falta crédito para quem é fiel no pagamento de suas contas? Falta? Não. Sempre quem é fiel com as suas contas tem crédito. Pois eu quero dizer mais para você: quem é fiel a Deus também nunca falta provisão. Não falta provisão. Pastor, como é que pode ser fiel a Deus? Nos dízimos. Fidelidade a Deus no dízimo, irmãos. Fidelidade a Deus nas nossas ofertas. É uma área que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, de aprender, porque o coração delas dói quando se fala nisso. Mas a verdade é que na minha fidelidade, Deus me prospera. Olha para o teu irmão e diga assim: fidelidade atrai provisão. Olha que interessante. A palavra fiel significa confiável. Alguém confiável. Alguém que se coloca numa posição de total confiança. Outra coisa interessante: quando eu sou fiel, algumas coisas acontecem. Abra comigo Provérbios 28:8. Você tem aí a sua Bíblia em Provérbios? Quem achou? Alguém pode ler para mim? Quem achou? Leia. Ok. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta para o que se compadece do pobre.
o que ajunta com juros e com ganância. Às vezes há pessoas que elas prosperaram porque elas tomaram vantagem dos outros e por ganância. A Bíblia diz que essa pessoa, ela junta para quem é generoso, para quem se compadece de pobres. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você é generoso, o dinheiro que foi juntado com ganância, com usura, é transferido para a tua mão. Tem ninguém me dando um amém? E isso é uma palavra profética, isso é transferência de riqueza. Deus tira da mão daquele que ajunta com usura, que é ganancioso, Ele transfere para a mão daquele que é generoso. A generosidade atrai a provisão de Deus. Nós temos que aprender a sermos generosos, irmãos. Fidelidade e generosidade. Outro texto, Eclesiastes 2:26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Olha que interessante, o que junta, aquele que é pecador, aquele que o pecador trabalha para ajuntar, para amontoar, a fim de dar para aquele que agrada a Deus. Em outras palavras, o pecador trabalha para aquele que agrada a Deus. Às vezes você está aqui agradando a Deus e o pecador está juntando e aquilo vai passar para a tua mão. Pode ser através de um negócio, pode ser através da tua excelência, pode ser através da tua fidelidade, mas a verdade é que Deus tira do pecador e passa para a mão daquele que agrada a Deus. Quer dizer que quando eu agrado a Deus, eu também estou atraindo prosperidade. E glória a Deus por isso. Outra coisa, Jó 27, versículo 16 e 17. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá e o inocente repartirá sua prata. O que significa? Significa que se a pessoa é ímpia, infiel, perverso, ele junta, acumula, mas quem desfruta do que ele junta e acumula é o inocente, o justo. Em vez de você passar pela rua e ficar assim, olha a prosperidade do ímpio que nem está servindo a Deus. Eu quando passo assim, vejo uma pessoa que é muito injusta prosperando, eu falo assim, continua juntando. Um dia isso vai passar para a mão dos justos. Não fala que é para a mão daqueles que são da igreja. Fala que é para aqueles que são justos, fiéis. Aleluia. Provérbios 13:22. O homem de bem deixa herança aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Você sabe o que é isso? O homem de bem deixa herança para os seus netos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, para o fiel. Você pode estar na igreja, mas se você é infiel, e uma pessoa lá do mundo é fiel, a tua prosperidade vai para lá. Você pode ser uma pessoa da igreja, cristã, mas se você não é excelente no que tu faz, a tua provisão vai para a mão do excelente. Recapitulando: capacitação, trabalho duro,
excelência, fidelidade atrai a provisão. Você não precisa correr atrás da prosperidade. A Bíblia diz que a bênção viria e te alcançaria. Você tem que aprender princípios que trazem sobre a tua casa e sobre as tuas finanças provisão. E você tem que começar a orar para Deus te dar isso. Se você não é uma pessoa que tem se capacitado, você tem que orar a Deus, me dá uma capacidade sobrenatural. A Bíblia diz, antes se lembrará do Senhor teu Deus que te dá poder para fazer riqueza. A Bíblia diz que Deus nos dá poder e habilidade para nós prosperarmos. E eu não estou falando de ganância. Eu não estou falando de você ser uma pessoa gananciosa. Eu estou falando de você ser uma pessoa que tem provisão, que não está devendo, que economiza, que é honesta e que consegue honrar seus compromissos, ampliar as coisas e viver com o que Deus tem de melhor. Deus tem isso para você. Agora você tem que aprender a aplicar esses valores. Não adianta você só saber. Você tem que começar a praticar isso todo dia. Se você não faz isso, a prosperidade vai ser um acaso na tua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Que tal você fechar os teus olhos? E começar a pedir para Deus te dar esses valores dentro da tua vida. Que tal você começar a pedir para Deus para que Ele te capacite? A Bíblia diz que nós podemos pedir sabedoria de Deus, e Ele dá sabedoria sem limites. A Bíblia diz que nós podemos pedir para que Ele venha nos dar essa sabedoria. Se você está aqui hoje e você é uma daquelas pessoas que se sente assim, pastor, eu não sou bom em nada, eu não tenho nenhuma capacitação. Eu quero profetizar na tua vida que nos próximos dias Deus vai abrir portas para você se capacitar. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que Tu venhas com uma capacidade sobrenatural sobre os Teus filhos. Que Tu aumente a capacidade deles, daqueles que nos ouvem, que nos assistem. Que haja, Senhor, agora uma manifestação poderosa, sobrenatural, e Tu possas, Deus, através dessa graça capacitadora, esse poder capacitador que é a Tua graça, aumentar, Senhor, a capacidade de cada um que está aqui. Pai, no nome de Jesus, que de maneira sobrenatural, em cada área, Senhor, na casa, na família, no trabalho, na igreja, no ministério, essa pessoa receba de Ti uma capacitação sobrenatural. Que ela também possa, Deus, em nome de Jesus, ter, Senhor, dentro do coração dela, Deus, um desejo, uma vontade, um poder sobrenatural, Senhor, para avançar. Pai, que ela não seja negligente, que ela não seja má, que ela seja uma pessoa, Deus, em nome de Jesus, que negue o ócio, que avance. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha sobre essas vidas que estão aqui nessa noite e comece a manifestar sobre cada uma delas, Deus, em nome de Jesus, uma excelência, Deus, excelência, que dentro de cada vida aqui haja uma marca, que Deus traga distinção sobre essa vida, no local que ela trabalha, na faculdade, na escola. Deus traz distinção, traz excelência. Pai, dá um coração fiel. Senhor, tira do coração toda infidelidade, toda negligência, toda infidelidade, na casa, na família.
Deus, tira a infidelidade no casamento. Pai, tira a infidelidade nos negócios. Pai, tira a infidelidade dentro da igreja, Senhor. Se você tem sido uma pessoa infiel, agora é o momento de você pedir perdão a Deus. Se você tem sido negligente, se você tem sido uma pessoa negligente, peça perdão a Deus. Nós estamos num período em que Deus está libertando pessoas de um cativeiro financeiro. E esse espírito que escraviza as pessoas, não escraviza só nas finanças. Às vezes escraviza a pessoa no ócio. A pessoa não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer as coisas. Mas em nome de Jesus, eu repreendo todo o atraso, toda a preguiça, toda a falta de vontade que você tem de fazer as coisas, em casa, na igreja, no trabalho, todo o desânimo, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida uma marca de excelência e uma marca de fidelidade. Fidelidade. Quando as pessoas olharem para ti, elas vão dizer: eu vou te entregar coisas na tua mão grandes. E eu vejo aqui pelos olhos da fé e profetizo pessoas sendo promovidas pela sua fidelidade, negócios maiores chegando pela sua fidelidade. Sabe, eu vejo Deus com coisas grandes para te entregar. E Deus provando o teu coração, se você consegue ser fiel no pouco, porque Ele diz: ei, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu coloco. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu coloco. Rimastostoa, briquestimastere. Pai, no nome de Jesus, completa a tua obra sobre essa vida. Completa a tua obra sobre essa casa. Completa a tua obra sobre essa família, Deus. Aleluia. Aleluia. Sigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu sigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Sigo para alcançar e eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Ti, ó meu Jesus. Aleluia. Sente-se por um instante. Sabe aquele que perdeu as coisas? Aquele que perdeu o talento e ainda perdeu o direito de estar com seu Senhor e foi para um lugar de tormento. Ele tinha duas coisas na vida dele. A Bíblia diz que ele era mau e ele era negligente. E a palavra mau aqui significa ruim. Não fazia bem as coisas. Quem é ruim no que faz, irmãos, perde. E a outra palavra é negligente. E sabe o que é a palavra negligente? Lento, desordenado. Aprenda a ser excelente, fiel. Que Deus vai mandar a provisão. A Bíblia diz que o Senhor disse: tire daquele que tem e dê, tire daquele que não tem e dê para aquele que tem. Isso chama-se transferência
de riqueza do reino. No reino de Deus, quem tem, mais lhe é dado, e quem não tem, até o pouco que tem lhe é tirado. É assim que funciona no reino de Deus. E nós temos que aprender, valorizar e nos qualificarmos melhor. Amém? Glória a Deus por isso. Domingo temos nossas reuniões. Temos 3 reuniões nesse domingo, 9, 18 e 20 horas. Numa dessas reuniões você pode fazer parte e ter uma vida transformada. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz. Tenha uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.